Olha só, meus amigos, o que vem aí não é bonito, tá? Eu já fiz um vídeo, foi um vídeo de segunda-feira, falando guerra civil em 7 dias. E o fato é, em pouco tempo nós poderemos ter coisas muito estranhas, tá? E eu não tô brincando, não tem exagero, não tem clickbait. Na verdade, isso aqui não é um clickbait. Eu sei que eu uso várias vezes clickbait pra brincar com vocês e jogar a galera aqui pra dentro dos vídeos. Mas sim, nós corremos o risco de a eleição ser contestada e invalidada e abrir campo para que ambos os candidatos venham a falar sobre a lisura do processo. Em especial os bolsonaristas que estão há anos apontando contra o TSE, contra o STF, contra a urna, contra a tecnologia, contra a China, que há um grande conluio para que o Bolsonaro perca as eleições. E eles conseguiram criar a sua história agora, tá? E a história, ela é verossímil, portanto, ela tem chance de prosperar. Então vamos falar disso aqui, porque é o seguinte, o bicho vai pegar. Roda a vinheta. Meus amigos, antes de continuar, por favor, olha só, se inscrevam em academia.mbl.org.br. Por quê? Se você quiser garantir a tua vaga através da pré-venda que nós estamos fazendo para a Academia MBL de 2023, já faça agora a inscrição para você fazer sua compra. Nós vamos fazer uma pré-venda, você vai pagar um valor bem menor agora, e aí você reserva a vaga, e só quando sair a academia lá em março, você vai precisar pagar o restante. Inclusive a gente já vai ter conteúdo liberado para você agora, para você garantir a tua vaga, tá? Justamente para as pessoas mais engajadas garantir. Então já faz a inscrição e a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Galera, é muito grave. Todo mundo sabe dos questionamentos que existem com relação às urnas eletrônicas, e todo mundo sabe do questionamento que existe sobre a postura do TSE e, via de regra, do STF com relação ao bolsonarismo e o petismo, como se houvesse dois pesos e duas medidas, favorecendo um bloco, que é o bloco do PT, em detrimento do bloco do bolsonarismo, tá? A parte relativa à censura, entendam, por mais que tenha havido, e eu acho que assim, o que houve com a Jovem Pan e com o Brasil Paralelo, a despeito desses caras serem canalhas e trabalharem com notícia falsa, de verdade, e também serem assim, completamente ligados à ideia de que uma ditadura bolsonarista vale a pena, o que houve com eles é errado. Passou do ponto. Mas essa ideia da censura tinha caído um pouco por terra, muito também porque o próprio Bolsonaro estava praticando ela, pediu para tirar conteúdo dos adversários do ar o tempo todo, deixaram de vincular conteúdo vindo do Lula, tirou vídeo do ar dos outros, ou seja, é uma guerra que você usa a corte para deliberar, tirar material de um e de outro do ar, e a corte vem deliberando e vem atuando para os dois casos. Então tinha ficado meio assim, tinha crescido essa narrativa, mas depois ela foi amainando. Só que houve dois fatos que mudaram tudo. O primeiro foi a maluquice do Roberto Jefferson e suas granadas e suas rajadas de metralhadora contra a PF, e verdade seja dita, não fosse a Polícia Federal não ter reagido, aí o bolsonarismo ia ter um mártir. E o que eu tô falando aqui, cara, eu nunca gosto de ser injusto, eu vou citar a fonte de quem tá trabalhando nesse raciocínio, é o Eduardo Bisotto, tá? Quem conhece é o nosso Bisotão da massa. O Bisotão avisou, isso aqui me parece a ideia de criar um mártir, né? O Xandão conseguiu finalmente uma vítima na sua sanha autoritária, e o louco do Roberto Jefferson estava disposto a isso. Como se o Roberto Jefferson, beleza, vamos pro pau, vamos pra cima e vamos pras cabeças, tá? O fato é que isso gerou para o Bolsonaro um dano. E se os trackings que eu tive acesso e as pesquisas que saíram agora forem verdade, os indecisos começaram a tomar o lado do Lula e não do Bolsonaro. Em especial no Sudeste, que é a região que tem um número de indecisos mais expressivo, tá? Tem aquele voto de opinião nem, que tem pessoas que não têm certeza em quem vota em um no outro, tal. Aqui no Sudeste, região que tem disparado o maior número de eleitores, o Lula pareceu levar vantagem. Então, isso coloca o Bolsonaro numa posição muito complicada. Porque, aparentemente, o que aconteceu com o Roberto Jefferson esquentou a base pro Bolsonaro, tipo, disse que não é, só que quem não é bolsonarista, um sujeito bolsonarista meter tiro na PF é um pouco over, né? Vamos combinar que não é exatamente a coisa mais bacana do mundo. Houve este fato e, logo em seguida, o senhor Fábio Faria, na segunda-feira à noite, ele veio com o fato da retirada das propagandas, né, da não inserção de um número assim, de centenas de milhares de propagandas pró-Bolsonaro no Nordeste. Propagandas deveriam ser veiculadas e tal. E
E aquilo, quando ele soltou, a gente decidiu nem comentar porque soava marmelada do Bolsonaro. Por quê? A empresa que foi contratada lá por eles, a Audience, é uma empresa bosta. O relatório que a gente teve acesso, que todo mundo teve acesso, que foi a auditoria que eles fizeram, é uma bosta. E enfim, eu não vou entrar aqui nessa minúcia nesse vídeo, porque hoje à noite nós vamos fazer uma live no MBL News. Eu tô chamando inclusive o Bisotto, porque ele vai mostrar a auditoria e ele vai vir com uma tese interessante. A gente tem que debater isso, porque esse é o tema mais importante das eleições. Finalmente surgiu o argumento pró-golpe. Mas enfim, os documentos que saíram uma bosta, falou, pô, isso aqui é uma tentativa de abafar o que houve com o Roberto Jefferson. Mas não. O que aconteceu? O TSE soltou uma nota só agora e mandou exonerar o funcionário supostamente responsável por isso. O funcionário fez um BO ali, mas o BO dele não entrava no mérito da questão, só uma coisa meramente evasiva para evitar um pedido de prisão que pode vir do TSE, porque, pelo que eu estou acompanhando, e assim, o Bisotto ele juntou esses elementos e eu estou começando a ir atrás de outros elementos. Tem duas hipóteses claras. Ou este cara, que é a hipótese 1, é um cara a serviço do PT, ou um pilantra a serviço do PT, que é o que o bolsonarismo está vendendo, ou este cara, ele tá jogando a favor da tese do bolsonarismo. E eu acho que a segunda hipótese, ela me parece crível, porque é o seguinte, você não teria pego nada de útil com aquela auditoria bosta que foi feita por aquela Audience, né? Me parece, sabe, pega qualquer auditoria para justificar eu vir fazer esse barulho, e este cara aqui dentro maneja isso. Isso parece ter algum tipo de verossimilhança com uma realidade que a gente vê que o bolsonarismo está procurando cavar um argumento golpista, porque é estranho demais. O BO dele não é o BO de alguém, né? Enfim, não vou ficar colocando tantos elementos aqui, vou até esperar o Bisotto hoje na live. O fato é, tanto para um quanto para o outro, porque se não for essa hipótese, aí de fato houve uma manipulação contra o Bolsonaro. E havendo isso, público dos dois lados e o próprio TSE estarão sob pressão. Seja se um dos lados que você defendeu aplicou uma marmelada ou foi vítima de uma marmelada. E o TSE no meio, com Alexandre de Moraes, com uma pressão gigantesca na cabeça, tendo que lidar com isso. Porque aí parece que o órgão dele foi, vamos dizer assim, o órgão presidido agora por ele, foi parte de um conluio para ou derrubar um candidato ou outro, né? E aí, cara, os doidos de ambos lados, eles ganham armas. E estão agora falando, agora tem um zum por aí, de falar em adiar eleições, para veicular novamente esse material. Prestem bem atenção no que está acontecendo, tá? Tem todo um clima de tirar a credibilidade e a lisura do processo que surgiu agora na última semana das eleições. E foi agora, na última semana das eleições, que esse clima foi criado. Que passa a justificar, vamos dizer, pro lado do Bolsonaro, não aceito o resultado das eleições. E caso seja comprovado que isso tenha sido um false flag bolsonarista, como é que o petismo vai se comportar? É bem grave. Como eu havia dito, o clima, tá, dado pelos tiros do Roberto Jefferson, o exemplo dado por ele, abre as portas para que os bolsonaristas fanáticos vejam aquilo como um exemplo e possam agir de forma similar. Agora, eles podem ter um argumento para agir de forma similar. Ou seja, eles têm o exemplo da ação diante de uma injustiça, que é o caso do Roberto Jefferson, e agora eles têm uma causa. E essa causa, quando se junta com a derrota do Bolsonaro no domingo, que pode acontecer, meus amigos, pode dar merda. E se segunda-feira eu já estava achando que ia dar merda, hoje eu tenho quase certeza que algum tipo de merda pode dar. Em especial se o Bolsonaro perder as eleições, e em especial se a diferença for muito pequena. Porque aí se a diferença for muito pequena, eles não vão aceitar. Eles vão falar que qualquer coisa fez a diferença para o Bolsonaro perder a eleição. Em especial, 150 mil anúncios que não foram veiculados, por exemplo. Entendam, tá? É uma situação grave e é um momento em que o grupo bolsonarista está sabendo se aproveitar desse jogo com as cascas de banana que talvez eles joguem ou não, para poder se beneficiar, tá? Aguardem, as eleições elas não vão terminar domingo, tá? A gente vai ter um resultado lá domingo, mas as consequências desse processo elas não vão parar domingo. Eu acho que essa eleição já vai ser judicializada, tá? E eu acho que o argumento que o Bolsonaro precisava para apontar foi marmelada isso aí, ele já tem, tá? Mas daqui até domingo isso não vai parar, porque ainda haverá outra coisa, o uso eleitoral desse argumento para tentar esquentar o próprio eleitorado, tá? Então, galera,
se preparem, cara. Vai ser um clima muito ruim. O Brasil já está numa crise econômica, tá? Ele já está numa crise política, mas as coisas vão começar a deteriorar ainda mais, tá? Como diria Eduardo Cunha, que Deus tenha misericórdia dessa nação. Aguardo vocês na live hoje à noite. E é isso aí. Este foi meu recado. Beijos e abraços para todos vocês.